Irá acontecer aqui em Caicó o lançamento do livro Filosofia e Educação no rádio e no podcast. Os organizadores do livro são os professores José Teixeira Neto, Francisco de Assis Costa da Silva, Renan Araújo dos Santos Filho e José Francisco das Chagas Souza. Esse livro ele vai ser lançado hoje, é isso? Vai ser lançado hoje aqui na cidade de Caicó. Mas para explicar mais detalhes, nós vamos conversar com o Teixeira, que é vice-diretor da UERN Campus de Caicó, e com o José Francisco das Chagas Souza, carinhosamente conhecido como professor Deda, né, que é também aqui do campus da UERN aqui de Caicó. Teixeira, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes do Panorama. Bom dia também ao professor Deda, colega de trabalho, que está aqui conosco. Pois é, hoje à noite, às 20h30, aqui no campus da UERN, em Caicó, nós faremos o lançamento desse livro, Filosofia e Educação no rádio e no podcast. Marcos, esse livro é fruto de um projeto de extensão. Aqui na rádio, todas as segundas e quartas-feiras, nas segundas eu e na quarta o Padre Costa, a gente participa, colabora dentro do Falando por Você. E a partir dessa perspectiva, nós elaboramos um projeto de extensão, que era justamente Filosofia e Educação no rádio, Falando por Você, Filosofia e Educação no rádio. E aí convidamos diversos professores e estudantes daqui do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Brasil, né, como um todo, para que eles escrevessem um pequeno texto, um texto de 1000 palavras, que é justamente o texto que cabe dentro dos 15 minutos que nós temos, que nos permite fazer a leitura dentro do Falando por Você e também fazer um pequeno comentário. Além disso, o professor Deda e Renan, eles utilizavam o mesmo texto para fazer podcast. Então, a partir dos textos que nos foram enviados e dos comentários de Renan e também de Deda, nós utilizamos esses textos justamente para escrever esse livro. E é um livro bastante inclusivo, porque cada episódio ele vem com QR Code, o que permite que a pessoa, mesmo a pessoa que não possa ler, por exemplo, um cego, mas ele pode ouvir o livro. Cada episódio, são 8 episódios, e cada episódio ele tem um QR Code específico, que aí permite que qualquer pessoa possa, com o celular, possa ter acesso a esses textos. E nós convidamos, para prefaciar o nosso livro, o professor Ronaldo Carlos, daqui de Caicó. O professor Ronaldo Carlos é nosso ex-aluno do curso de Filosofia e também é nosso parceiro todas as terças-feiras aqui no Falando por Você. Então esse texto tem a cara da rádio, mas tem a cara também dessa novidade da internet, do podcast, né? O que nos permitiu então dialogar com professores, com estudantes de diversas partes do Brasil e também de fora do Brasil, porque tem um dos nossos ex-alunos que está em Portugal e nos encaminhou um texto. Então o que nos permitiu, portanto, dialogar com diversos sujeitos, né? Diversos professores, professoras, estudantes, que puderam então encaminhar os seus textos e pudemos ler esses textos e também transformá-los em podcast. O prefácio, como eu disse, é do nosso amigo, do professor Ronaldo Carlos, aqui de Caicó. Que bom. E Deda, como é que foi você receber o convite para participar desse projeto? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Olha, um prazer vir aqui. Professor Teixeira, meu colega. Foi assim, a gente já tinha participado de um projeto de extensão, eu e Teixeira, quando fizemos o Filocultura, né, Teixeira, lá na Casa de Cultura, porque a extensão ela nos permite sair um pouco de dentro da universidade, né? E depois o Teixeira me fez o convite para participar dessa equipe. Confesso que é muito trabalhoso, né? Levou muito tempo até chegar esse produto. Esse produto aqui, no mínimo, tem uns 2 anos e meio, né, Teixeira, de trabalho, né? E o meu trabalho de Renan, que era um aluno de graduação na nossa época, hoje está no mestrado em filosofia lá em Natal, e ele na parte mais técnica, e a gente fazia as gravações. Pessoalmente, eu fazia minhas gravações no próprio celular, né, do que está gravado aí, quando você vê no QR Code, quando abre. A minha parte, quando eu lia o texto e fazia os comentários, fazia às vezes depois de meia-noite, quando os meninos estão dormindo, quando tem um silêncio no bairro aí, porque não tinha estúdio, né? Fazia mesmo no quarto com o celular.
E acho que foi uma experiência, assim, no começo difícil, porém muito, muito grata quando a gente chega a esse produto que você pega e vê que é uma obra realmente há muitas mãos, como eu digo aqui, e inclusiva, né, nesse sentido. Mas é uma obra que está muito bem feita, né? Que bom, né? E o lançamento vai acontecer no caso aonde? O lançamento acontece hoje à noite, aqui no campus da UERN. O curso de filosofia está vivendo uma semana interna de filosofia, que os estudantes estão apresentando trabalhos. É uma semana somente para eles. E aí à noite, no segundo horário, a partir das 20h30, no campus aqui da UERN Caicó, faremos o lançamento. Marcos, eu queria destacar dois temas que foram para falar das diversas pessoas que participaram conosco e de onde elas são, que participaram conosco desse projeto. Por exemplo, o primeiro tema, o que significa educar, nós temos a participação da professora Elisete Tomazetti, que é da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, de Lara Saião, que é professora da Rede Estadual de Educação lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, do professor José Flávio de Carvalho, que é da Universidade Federal aqui de Campina Grande, e da professora Reilta, que é nossa professora aqui no campus da UERN. Mas o tema 8, por exemplo, as mulheres na escola, na universidade e na vida, nós temos a participação da nossa reitora, Cecília, de Joana Tolentino, que é professora do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, de Marinês Barbosa, que é professora do IFMG, lá em Minas Gerais, da professora Valéria Cristina, que é professora da Unirio, no Rio de Janeiro, e da professora Sejane de Queiroz Dantas, que é aqui de Caicó, trabalha na 10ª DIREC. Então, esses dois episódios, que abre e que fecha o livro, mostra a diversidade de temáticas do livro e mostra também a diversidade de atores e atoras que participaram desse processo. Deixa eu só mandar, antes de dar aqui sequência aqui nossa entrevista, mandar aqui um forte abraço para um garotinho que está ouvindo a gente aqui todas as manhãs, né? Já entra no carro aí pedindo para que a mãe dele sintonize aqui no nosso programa. Theo Guedes. Theo Guedes, bom dia para você, obrigado pela audiência. Ele tem 7 anos de idade, é uma criança maravilhosa, né? Acho que está indo para a escola, né, Theo? E o Theo Guedes é filho dos nossos amigos Bruna Candice, da PRF, e o Capitão Messias, do primeiro BEC aqui de Caicó. Theo Guedes, obrigado pela audiência, viu? Um abração para você aí. Qualquer dia você vem aqui na rádio aqui conhecer os nossos estúdios, conhecer aqui, ou até participar aqui, né, Theo, do nosso Panorama 95. Queria lhe entrevistar aqui, viu, Theo? Theo Guedes, ouvindo a gente, aquele abraço, bom dia, obrigado pela audiência. O rádio tem essa magia, né, Dédio? Vocês estão falando aqui de um livro que, pelo que eu entendi, também nasceu no rádio, né? Exatamente, e bem coerente a questão da Rural, né? Você sabe que a Rural tem um papel importante na educação, né? Eu lembro muito bem quando eu entrei no seminário, uma das minhas ideias era estar com o MEB. O MEB é o Movimento da Educação de Base, que a Rádio Rural foi quem deu o pontapé inicial aqui no Rio Grande do Norte. E falando ainda de autores, por exemplo, que estão aqui, eu procurei encontrar também muitos autores que jamais poderiam publicar algum texto, né? E a gente fez questão de convidar professores da educação básica, professores que estão na ativa aí, às vezes sem tempo nem para corrigir os seus trabalhos, e tem um texto hoje publicado aqui numa editora que fez um livro muito bem feito, né? Quantos textos no livro traz? Ele é feito em vários eixos aqui, Teixeira. Ele tem, eu não sei se ao todo quantos. São 8 temas, né? Cada tema varia de episódios, pode ter 4, pode ter 5, 2, porque aí dependia da participação dos autores, né? E também da quantidade de tempo que a gente tinha. Então são 8 temas. São mais de 20 textos, né? Então, cada tema, por exemplo, o que significa educar é como se fosse um capítulo. Este capítulo é composto por 4 episódios. Mas aí o segundo tema, qual o papel das universidades no cenário atual, já vai ser composto por 3, e assim sucessivamente. Mas são mais de 25 textos, pequenos textos, que foram encaminhados para serem lidos no programa. E quem quiser, por exemplo, adquirir o livro, como é que faz? Esse livro pode ser encontrado em diversas plataformas. Ele tanto existe no formato físico, como também podcast, né? Na Amazon tem, no próprio site da editora Dialética, lá de São Paulo, pode-se comprar tanto o livro físico, como também
o livro digital. E esse tipo de proposta dessa editora, da editora Dialética, ela é interessante porque ela não imprime 100, 200, 300 volumes. Ela imprime sob demanda. Então, ela vai imprimindo aos poucos. Então, nesse sentido também, isso é uma pegada muito interessante na perspectiva ecológica, porque você não joga papel fora, né? Então, quando você quer comprar, a editora imprime apenas aqueles volumes que você quer comprar. Então, vocês podem encontrar na editora Dialética, que é uma editora lá de São Paulo, mas existe também disponível em diversas plataformas, tanto o livro físico quanto o e-book. Ok, então, quando vocês criaram o livro, no caso, vocês queriam atingir que público? Olha, o público que a gente queria atingir é exatamente aquele que no rádio a gente já tinha a experiência, né? Isso, na verdade, o podcast, o rádio, vinha um processo. A ideia do livro veio muito depois, né? Com a ideia de transformar isso, digamos, em produto acadêmico, que é isso que muitas vezes um professor... nossa ideia era atingir, por exemplo, um professor que está, como eu disse, no ensino básico, que quer fazer um concurso ainda, que quer ter um currículo onde tem seu texto, digamos, com ISBN e tal. E foi nesse sentido que surgiu a ideia já depois que o projeto estava andando, de transformá-lo em livro. E o livro é, digamos assim, a síntese do que está no podcast, do que foi no programa de rádio, né? Então é bem interessante nesse sentido. O livro é filho do Falando por Você, né? Como diz Ronaldo Carlos aponta que o Falando por Você é um programa que tem mais de 30 anos, né? É um programa que tem mais de 30 anos, o Falando por Você. Falando por Você, que acontece na Rádio Rural, na 102,7, todos os dias, de 7h45 às 8 horas da manhã. Então, nasce disso aí. Como eu e Padre Costa estamos e fazemos o programa, participando do programa, então no primeiro momento nós pensamos nisso, transformar num projeto de extensão para permitir que outros professores, tanto da nossa UERN, como também das escolas públicas, como também de outras instituições Brasil afora, pudessem participar conosco. Então ele nasce dentro do rádio. Depois ele se transforma, é como a professora Elisete Tomazetti, lá do Rio Grande do Sul, ela diz, né? Ela diz, foi uma maneira diferente de escrever, né? Porque você é convidada a escrever um texto para ser lido no rádio. E depois esse texto, ele vai para o podcast, e depois ele vai também para um livro físico. Então, nesse sentido, foi essa a experiência, mas é fruto da rádio, e é fruto do Falando por Você. Eu gosto muito de uma expressão de Dom Delcio, que ele diz que a educação é a cara da Rádio Rural, né? A Rádio Rural nasce com essa vocação, a vocação de formar educadores, a vocação de educar. Então, o Falando por Você e esse livro se insere dentro desse projeto da rádio, né? Rádio que tem 60 anos de idade. E eu achei essa ideia do QR Code fantástica, né? O livro é esse aqui, para quem está em casa nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo TV Curtição, o vídeo é esse aqui, Filosofia e Educação no Rádio e no Podcast. Eu vou até testar aqui se realmente o QR Code funciona, viu? Você pega o telefone celular, né? Coloca aqui, aí vai para uma página do Spotify, é isso, é? Isso. Aí lá teremos todos os episódios. Todos os episódios. Cara, que massa, viu? A escola ainda é necessária, né? Episódio 1. As mulheres na escola, na universidade e na vida. As mulheres na escola, que são vários programas, né? Isso. Aí você só faz ouvir rapidinho. Aqui todos os textos estão no podcast. Todos os textos estão no podcast, todos. Olha só. Isso aqui é a abertura, é? É a abertura. Isso é tudo engenharia de Renan, lá do Jardim de Seridó. Olá, queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O texto de hoje é da professora Janaína da Silva Alves e a apresentação do professor Deda Souza. Hoje o tema será o que significa educar, da nossa querida professora. Eu não vou aqui chegar a surpresa, porque deixei que as pessoas adquirem o livro, né? Mas no caso, a plataforma digital é gratuita, é? É gratuita, é.
Totalmente gratuito. Qualquer pessoa pode ter acesso. Pode ter acesso. E a estrutura, Marcos, desse texto aí que você viu a abertura agora, ele tem essa escrita desse texto, como Teixeira falou, de 1.000 palavras, e depois eu e Renan tecemos alguns comentários. E às vezes foi o mais difícil depois transformar isso em texto, porque estava meio informal. E isso foi ouvir cada coisa e redigir. Legal. Parabéns aí, sucesso no evento de hoje. Só para recapitular, que horas começa? 20h30, no campus da UERN aqui em Caicó. Ok, então. Obrigado, Teixeira. Valeu, Marcos. Okay, um abraço. Forte abraço, parabéns a Duda, Renan, Padre Costa, os demais aí que participaram desse projeto maravilhoso, né, que culminou aí com o lançamento do livro Filosofia e Educação no Rádio e também no podcast.